com o nosso entendimento, nossa mente agora. Ajude-nos a nos engajar emocionalmente com esse assunto, a ver a relevância disso para nossas vidas, para a nossa comunidade, para nosso futuro. Pai, eu peço que o seu Espírito esteja trabalhando em nossos corações, trabalha no meu coração também, para que eu consiga expor esse assunto com humildade e convicção. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Então, semana passada... O Gurgel está com aulas, com apostilas que foram entregues na semana passada. Quem não as tiver, levanta a mão. E se tiver suficiente, você vai pegar uma cópia. Casados poderiam ficar com uma cópia só para ter mais para os outros. A semana passada nós começamos uma série de 3 encontros para a gente falar sobre quem são os presbíteros. Então, na semana passada, eu vou fazer uma breve revisão do que foi falado. Bem-vindos, jovens, de volta. Sentimos a falta de vocês. Mas é ótimo, foi ótimo saber que vocês estavam lá, louvando a Deus, encorajando uns aos outros também. Então, que bom que Deus usou esse tempo, não? Bem, semana passada nós falamos sobre alguns assuntos relacionados ao tema de quem são os presbíteros. Nós falamos que existe na Bíblia uma distinção clara entre dom e cargo. Falamos que dons são presentes que Deus dá às pessoas. Dons não precisam ser reconhecidos pela igreja. Você pode ter o dom de liderança, de ser um evangelista, ou de ser um mestre, ou de ser um pastor. E ninguém precisa te reconhecer como isso, para você ter esse dom e para você usar esse dom. A gente também falou que dons não são suficientes para estabelecer ordem na igreja. A igreja de Corinto, por exemplo, tinha muitos dons, mas era uma igreja bagunçada. Era uma igreja que não estava avançando os propósitos de Deus. Para que a igreja seja ordenada e para que o propósito de Deus seja alcançado, há necessidade de existir cargos. Pessoas que são oficialmente reconhecidas como tendo autoridade espiritual pela igreja, para ajudá-la e conduzi-la no caminho em que Deus deseja. A gente também falou sobre quem escolhe essas pessoas que ocupam esses cargos de liderança. E a gente aprendeu que quem escolhe é a igreja. A igreja composta pelos membros e composta pelos atuais líderes dela. No Novo Testamento, muitas vezes, esses líderes eram os primeiros apóstolos ou os evangelistas que tinham fundado a igreja. No caso aqui de São Paulo, como a gente tem demorado para erguer esses presbíteros, são os líderes atuais. A igreja, qual é o papel dos líderes? O papel dos líderes é ensinar a igreja a respeito de quem são os presbíteros, que tipo de homem deve ocupar esse cargo. E a igreja, qual é o papel dos membros? É se engajar emocionalmente, se engajar intelectualmente a esse respeito, pensar, tirar dúvidas, entender o que a Bíblia fala a respeito disso. E juntos, a igreja propõe nomes para ocuparem esses cargos de liderança, e os líderes não têm o direito de vetar só porque não gostam ou não se sentem bem com os nomes que a igreja propôs. Mas também os líderes não têm a opção de deixar a igreja escolher pessoas que não atendem aos critérios bíblicos. Os líderes precisam entrar lá, ensinar e ajudar a igreja a tomar decisões que são bíblicas, que são de acordo com as escrituras. Nós falamos, quem são os presbíteros? Presbíteros são homens mais velhos, são maduros, eles são experientes, são homens de caráter. Também são homens que são líderes, são supervisores, eles têm capacidade e dons de liderança. A gente falou sobre o que um presbítero faz, afinal de contas. Sobre 3 áreas nós ensinamos. Nós falamos que um presbítero pastoreia o povo, ele cuida da espiritualidade, ele ajuda as pessoas a estarem perto de Deus, embora essa seja uma responsabilidade pessoal, em última instância, mas o presbítero ele tem a responsabilidade, os presbíteros, de criar condições na igreja que permitam, que ajudem cada um a estar próximo de Deus. Ele também protege o rebanho do perigo. Ele não pode ser uma pessoa que tem dificuldade de mostrar os dentes, a gente falou. Diante do lobo, é necessário que ele se coloque entre o lobo e as ovelhas e proteja o lobo. Proteja as ovelhas.
Deus sempre provê humor para a gente nas pregações, amém? Intencional ou não intencionalmente. O presbítero lidera a igreja, ele gerencia, ele vê o todo do que está acontecendo, ele levanta novos líderes, ele faz acontecer. A gente aprendeu que, em última instância, é o Espírito Santo que faz acontecer. Mas a gente nunca pode perder a noção bíblica, irmãos, de que o Espírito Santo sempre trabalha em cooperação conosco. E ele precisa de pessoas, precisa pela própria definição dele, pela própria escolha de Deus. Ele vai agir junto com pessoas que tomam iniciativa, que organizam, que lideram. E os presbíteros precisam ser homens capazes de tomar esse tipo de iniciativa. O presbítero também às vezes ensina, ele certamente deve ser capaz de ensinar. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as qualidades dos presbíteros. Por que, afinal de contas, nós temos demorado 27 anos para erguer presbíteros na igreja? Por causa dos assuntos que hoje nós vamos discutir na Bíblia. Assuntos que não são consenso entre os estudiosos, mas a gente vai ver que, biblicamente, existe um caminho melhor do que o que a gente tem tomado nos últimos 27 anos. Eu também enviei para o e-mail de todos os membros daqui do Butantã uma série de mais de 10 artigos escritos pelos mestres, pelos evangelistas, pelos presbíteros do nosso movimento, falando sobre essas questões. Se você não tiver acesso ao e-mail, quiser ler esse material, procura o Danilo, dá seu nome para ele, a gente tira cópias, entrega esse material para você. Eu não enviei isso para sobrecarregar ninguém, eu só enviei isso para dar material para aqueles de nós que queremos nos aprofundar mais no assunto. Se essas aulas forem suficientes para você e te ajudarem a ter uma convicção sobre o assunto, ótimo. Se você precisar de mais, busque. E ali são alguns materiais que você pode ler e estudar para você buscar mais convicção, amém? Hoje nós vamos estudar basicamente 3 passagens, bem a fundo, que falam sobre as qualidades que presbíteros devem ter. São passagens lá em 1 Timóteo 3, do versículos 1 ao 7, Tito 1, dos versículos 5 ao 9, e 1 Pedro 5, dos versículos do 1 ao 4. Vamos ler aqui 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e a gente aprendeu que bispo é um sinônimo de presbítero, que é um sinônimo de episcopo. Essas 3 palavras significam a mesma coisa no Novo Testamento. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caía o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Vamos ler agora Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E 1 Pedro 5, versículos 1 ao 4, fala: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.
Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Vamos ficar animados. Esses homens existem, apesar de o que a gente está lendo aqui parecer que estamos falando de semideuses. São homens que existem entre nós, amém? Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai passar numa tabelinha pelos itens, cada item que essas escrituras exigem, que falam de qualidades que os presbíteros devem ter, e a gente vai falar do que é comum a essas 3 passagens, amém? Começando, se alguém deseja ser bispo. O primeiro critério para alguém pastorear a igreja de Deus, essa pessoa precisa desejar. Ela precisa ter um chamado de Deus. Ela precisa querer pastorear. Só existir a necessidade de pastorear não é suficiente para alguém assumir essa função. Porque o papel é tão difícil e o cargo vai exigir tanto caráter e tanto amor a Deus, que se alguém não desejar, essa pessoa não é um candidato para exercer essa função. E a igreja é melhor ficar sem presbíteros do que ter presbíteros que não querem ser presbíteros. E esse ponto é tão importante, irmãos, para qualquer função de liderança. No passado, às vezes, a gente fez coisas que não queríamos fazer. E a gente queimou nossa fé, a gente machucou nossa fé. Sabe, ninguém tem autoridade para nos fazer coisas que nós não queremos fazer. Por melhor que essas coisas sejam, por mais nobres que o alvo seja, nós precisamos querer. E isso vale para quem lidera a igreja. Sabe, quem lidera a igreja precisa ter uma paixão para liderá-la. Precisa querer muito. É preciso convencer alguém a não querer liderar, quando alguém tem o desejo. É desse tipo de pessoa que a gente está falando. E sabe do que? Eu sei que nos últimos anos, liderar na igreja virou algo que quase que ninguém quer fazer. E olha, se você tem o dom de liderança, se Deus deu isso para você, é muito provável que Deus queira que você lidere. E se você não está liderando, eu tenho algo a dizer para você. Você está perdendo uma das maiores bênçãos na sua vida. Se você tem a capacidade de liderar um grupo pequeno, um grupo maior, um grupo enorme, eu não sei, e você não está fazendo, e você não está servindo as pessoas, você está deixando de usufruir de uma intimidade com Deus, que Deus tem reservado para você, que Deus quer te dar, e quer dar a todo homem que se colocar entre outros homens e Deus, não como sacerdotes, mas como pessoas que querem servir e aproximar pessoas de Deus. Depois da minha salvação e da minha família, liderar na igreja tem sido a maior fonte de bênção na minha vida. Eu tenho aprendido mais a respeito de Deus, do caráter dele, do que significa ser um homem, do que da esperança que eu tenho da vida eterna, liderando, do que fazendo qualquer outra coisa na minha vida, a não ser pai e ser marido. Eu quero encorajar você, se você tem esse dom, se algo te cutuca dizendo, puxa, será que eu não deveria liderar mais na igreja? Busque conselhos, ore a Deus, se renda ao que Deus está falando. Liderar não é uma carga, não é um peso absurdo, é um privilégio para quem Deus deu os talentos de fazê-lo, amém? É necessário, pois, a próxima qualidade, que o bispo seja irrepreensível. Essa palavra é essa grandona aqui no grego. Literalmente, o que é que ela significa? Alguém que não tem nada por sobre sua cabeça. Não é dado a trapaças, não é uma pessoa manipuladora, não é dado a favoritismos, chantagens. Ela não deve ter nenhuma área na sua vida que poderia ser usada contra ele, pelos discípulos ou pelos de fora. Isso é o que significa ser irrepreensível. Não quer dizer que você não tem nenhum erro, senão não existiriam presbíteros. Quer dizer que essa pessoa é livre de acusações sérias, dentro e fora da igreja. Lá em Tito, o termo usado é outro termo, também traduzido por irrepreensível. Alguém que não tem acusação de crime ou de algo errado contra ele. Você não pode levantar uma acusação verdadeira contra um presbítero de que ele é um ladrão, ou de que ele trapaceia, ou de que ele faz coisas escusas na sociedade. Próxima qualidade. É necessário, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher. Amém. Essa expressão traduzida como marido de uma só mulher, ela tem o significado de marido fiel.
Ela não quer dizer, alguns acham que isso daqui quer dizer, ele não pode ser casado literalmente com várias mulheres. Bem, existe uma possibilidade remota de que Paulo estivesse se referindo a isso. Mas a verdade é que no Império Romano, poligamia não era permitido. Augusto César tinha baixado um decreto não permitindo poligamia dentro do Império Romano. E como os judeus estavam dentro do Império Romano, é muito difícil que isso acontecesse entre eles. Então, a maioria dos estudiosos acredita que marido de uma só mulher quer dizer é um homem fiel à sua esposa. Ele não é mulherengo, ele não trai a esposa, ele não anda por aí cantando e olhando para as mulheres. Alguns poucos estudiosos até questionam, é necessário que um presbítero seja casado? E alguns chegam à conclusão de que não. Você poderia, em tese, de acordo com esses estudiosos, ser presbítero sem ser casado, contanto que você seja um homem fiel. Eu particularmente acredito nisso, mas eu entendo que são poucos estudiosos que acreditam dessa forma e que dificilmente a gente vai andar nessa direção. Próxima qualidade. É necessário, pois, que o bispo seja moderado. Moderado é um homem sóbrio, sem bebida alcoólica. É um homem sóbrio espiritual e mentalmente sóbrio. Descreve alguém calmo, alguém acessível. Não é alguém que tem grandes variações de emoções, que você vai se aproximar dessa pessoa, você não sabe se você vai receber um chispa ou se vai ser uma pessoa super amorosa. Ela tem uma constância sobre suas emoções e você tem uma previsibilidade de que você pode aproximar-se dela, você pode fazer perguntas, que mesmo que sua pergunta seja meio boba, porque você não entende direito alguma coisa, que você não vai receber uma repreensão ríspida, de que você pode chegar perto dessa pessoa sem medo. É necessário, pois, que o bispo seja sensato. Sensato é alguém que cultiva o bom hábito de pensar e que tem ideias claras. Sabe, um presbítero precisa pensar, precisa ter sua própria maneira de entender as coisas. Ele precisa ser alguém que cultiva esse hábito, que lê livros, que está antenado com o que acontece, que consegue discernir a ideia X da ideia Y, que consegue dizer, não, eu acredito nisso, mas não acredito naquilo, eu vejo que isso é certo, mas essa parte não é certa. É necessário, pois, que o bispo seja respeitável. Respeitável, essa palavra aqui quer dizer, é alguém organizado na vida. E por isso, por causa dessa organização, ele é respeitado. A vida dessa pessoa não é uma bagunça. Você entra na casa dela, tudo bem, você entra na casa de qualquer um de nós, vai ter uma bagunça, né? Se você chegar lá sem anunciar. Mas é o nível da bagunça de que a gente está falando. Tem prato com lodo na pia, tem sujeira, tem cheiro, tem fedor na casa dessa pessoa. Como que é as finanças desse irmão? Como que é a organização da vida dessa pessoa? As coisas estão razoavelmente em ordem? Ela é uma pessoa respeitada por causa da vida que ela tem em ordem? Ou é uma pessoa super bagunçada? É necessário, pois, que o bispo seja hospitaleiro. Alguém que gosta de estranhos. Alguém que gosta de conhecer pessoas que ele não conhece ainda, de estender convite para as pessoas virem à sua casa. Alguém que também cuida de pessoas fora da sua família, que estende a mão a pessoas da comunidade que estão precisando de ajuda, que se envolvem emocionalmente com pessoas que estão um pouco mais distantes de si. É necessário, pois, que o bispo seja apto para ensinar. E aí aqui em Tito é um pouco mais completo, porque fala para que seja capaz de encorajar, Paracleu, outros pela sã doutrina e de refutar, elenco, os que se opõem a ela. Paracleu é a mesma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, Paracleu, ele encoraja. Lá em João 16, quando Jesus fala, o Espírito Santo vai vir encorajar vocês. Então, o presbítero precisa usar da Bíblia para encorajar as pessoas. É o Espírito que encoraja em última instância, mas a ferramenta usada pelo Espírito, uma das ferramentas, são pessoas. E o presbítero precisa ser uma ferramenta nas mãos do Espírito, para encorajar as pessoas. E ele também precisa ser um homem capaz de refutar falsa doutrina. Essa palavra elenco quer dizer repreender. Mas não é uma repreensão ríspida, no sentido de cala a boca. Alguém fala, eu estou acreditando,
sei lá, eu estou acreditando em dons miraculosos. E aí chega o presbítero e fala, isso, nunca mais repita isso aqui dentro da igreja. Não é essa pessoa, não é esse tipo de repreensão. É a repreensão que é usada no sentido de, eu vou ajudar você a enxergar de um ponto de vista bíblico melhor essa coisa que você está falando. Eu vou ajudar você a mudar a sua mente. É alguém que usa a palavra para nos ajudar a nos arrepender, a ter a visão santa de Deus a respeito de algum assunto. Entende a diferença? Você não precisa de uma palavra ríspida para elenco uma pessoa. Existe outro tipo de repreensão que é uma repreensão de para. Não é essa repreensão de que essa passagem fala. O presbítero não deve ser apegado ao vinho. Alguém que não anda junto do álcool, que não busca no álcool alívio ou solução para os seus problemas. Nada se fala aqui a respeito de alguém não poder tomar uma taça de vinho ou tomar uma lata de cerveja. Por mais chocante que isso pareça para alguns de nós, irmãos. Sabe, não deve ser alguém que busca no álcool solução para os seus problemas, o alívio para deixar a mente mais leve, os problemas mais fáceis de resolver. Ele não deve ser violento, não pode ser alguém arrogante, que passa por cima dos outros para obter o que quer. Alguém que seja defensivo, que você vai falar alguma coisa a respeito do caráter dele e que se defende, que fica apontando o dedo para você. Eu sou assim, mas você... E que você não consegue chegar ao coração dessa pessoa de forma fácil. Ele deve ser amável, um bom ouvinte, que tem a mente aberta, que continua a crescer, que continua a aprender. Um homem manso, paciente. Isso se confunde um pouco com o que já foi falado aqui antes. Ele deve ser um homem pacífico. E Tito fala que é necessário que o bispo seja não briguento. É alguém que não gosta de briga. Ele briga quando necessário, mas ele não gosta da briga. Que nem um general falou há décadas atrás. Eu tenho medo do homem que gosta de guerra. E ele foi um dos melhores generais do século passado. O que ele queria dizer? É necessário que o homem saiba brigar quando necessário, mas eu tenho medo daquele que gosta da guerra, que quer entrar na guerra. Assim deve ser o presbítero, não pode ser alguém dado à briga, que fica cortando as pessoas, que fica provocando as pessoas para os ânimos se inflarem. Não pode ser alguém facilmente irritável ou facilmente ofendido. O presbítero não deve ser apegado ao dinheiro. Sabe, não deve ser alguém que gosta de dinheiro e das coisas materiais desse mundo. Alguém que não é avarento. Alguém que cuida bem do seu dinheiro e que não é dado a gastanças e a um estilo de vida extravagante e não simples, como o Novo Testamento ensina. O presbítero deve governar bem sua própria família. Tito fala, é preciso que o presbítero tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Bem, primeiro de tudo, é preciso que o presbítero tenha filhos? É questionável. Alguns estudiosos, e o maior número de estudiosos do que os que acreditam que o presbítero pode ser solteiro, eles acreditam que essa passagem daqui está se referindo ao fato de que a maior parte dos homens no Império Romano, como é a verdade hoje, tem filhos. Você casa e é muito difícil alguém não ter filhos. A maioria de nós tem filhos, que já temos uma idade maior. Então Paulo estava falando, olha, você vai encontrar a maioria dos homens na igreja assim. Então escolha alguém que tenha os filhos dessa forma. Mas ele não está falando de pessoas que não tinham filhos e simplesmente excluindo essas pessoas pelo fato de elas não terem filhos. De novo, isso é um número menor de estudiosos que acreditam nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que um homem que atenda essas outras qualidades é um candidato legítimo, bíblico, ao cargo de presbítero. Mas, de novo, isso vai depender de como nós lemos essas escrituras e de como o Espírito vai agir na nossa comunidade para sabermos se a gente vai poder ir em frente em apontar homens no futuro que tenham ou não, que não tenham filhos. Mas sabe, ele deve governar bem sua própria família. É alguém na frente de um grupo que dá um exemplo digno de ser seguido. Esse termo aqui, governar bem sua família, é usado 2 vezes nesse contexto. Uma vez a respeito de sua família e outra vez a respeito da igreja. O ponto sendo, se você não consegue cuidar de sua família, você não tem qualidades para cuidar da igreja, porque a igreja é uma família. Nós não somos um exército, em primeiro lugar.
Em primeiro, segundo, terceiro lugar, nós somos uma família. Depois, nós somos um exército, nós somos um edifício. Mas a metáfora principal que Deus usa para descrever a comunidade dos santos é família. E a família física é o teste, é a evidência de um homem, de se um homem consegue cuidar da família espiritual. Por isso é importantíssimo, é essencial que ele cuide bem da sua família. Se ele tiver uma família, para que ele possa cuidar da família espiritual dos santos. Aqui não se menciona quantos filhos ele tem, não se menciona em que idade esses filhos estão. O que se menciona é que, tendo filhos, esses filhos precisam tratá-lo com respeito de forma voluntária, não é um respeito obrigado. Os filhos realmente admiram o pai e o tratam com respeito voluntariamente. Eles não desprezam os conselhos do pai. Eles não desprezam o estilo de vida do pai. Eles não precisam concordar com o estilo de vida do pai, mas eles respeitam esse homem como um homem digno, como um homem que vale a pena ser ouvido, como um homem que eu admiro, meu pai. Filhos, e passando aqui para a passagem de Tito, essa expressão, filhos crentes, o crentes aqui, em grego, é pistos, que se refere à fé ou fidelidade. Alguém que tenha fidelidade, alguém que seja responsável, alguém que seja uma pessoa séria na vida, é uma pessoa pistos também. Na verdade, esse termo pistos, aqui nas cartas pastorais, em 1ª, 2ª Timóteo e Tito, ocorre, se eu não me engano, 14 vezes. 4 vezes se referem claramente a um significado, 9 vezes que ele ocorre para fins de comparação. 4 dessas vezes se refere a pessoas que tinham fé pessoal, ou seja, elas eram crentes, elas eram cristãs. 4 dessas outras vezes se refere a pessoas claramente que tinham fidelidade, não eram pessoas cristãs, eram pessoas sérias na vida, responsáveis na vida. E aí a 9ª vez que isso acontece é essa passagem daqui. E a grande questão é como essa passagem deve ser traduzida. Será que Paulo estava falando para Tito, os filhos de cada presbítero devem ser cristãos, discípulos batizados, ou devem ser filhos responsáveis, filhos sérios, mesmo que não sejam cristãos, que é o significado de pistos como pessoas fiéis, não requer que essa pessoa tenha uma fé pessoal. Bem, parte de como isso daqui é traduzido, a gente tem que considerar que as traduções bíblicas que a gente tem são suscetíveis às ideias e às preconcepções que as pessoas que traduzem o original da Bíblia têm. No mundo evangélico, que é o caso da nossa tradução NVI, por exemplo, a Bíblia foi traduzida por pessoas, em grande parte, evangélicas. O que é ser um crente no mundo evangélico? É ter fé. Você pode entrar numa reunião como essa, ateu, e sair crente, para a maioria dos evangélicos, não é verdade? Ter um filho crente para o mundo evangélico não carrega o mesmo peso que carrega para nós. Alguém que estudou a respeito de Cristo, que tomou decisões seríssimas na vida, que tem já idade para assumir uma decisão que vai ser até o fim da vida. É algo só para a gente considerar, quando a gente estiver meditando a respeito disso. O termo aqui, filhos, pode incluir não só pessoas físicas, descendentes do presbítero, mas pode incluir membros da sua casa, como escravos, que frequentemente os presbíteros tinham. Pode incluir primos e pessoas que os presbíteros hospedavam por anos até em sua casa, como forma de hospitalidade. O que vem depois dessa palavra daqui pode dar um pouco mais de luz para a gente, porque Paulo não fala só, é preciso que o presbítero tenha filhos crentes. Ele elabora, ele vai adiante. É quase como se Paulo estivesse querendo explicar o que é que ele quer dizer com filhos crentes. Ele fala, filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Sabe, é difícil pensar num cristão que é acusado de libertinagem ou de insubmissão.
Se essa pessoa for acusada dessas coisas, ela está no caminho de deixar de ser cristão. É quase que desnecessário você falar um cristão que se abstenha de imoralidade sexual, um cristão que leia a sua Bíblia, um cristão que não seja acusado de libertinagem, porque essas coisas são praticamente sinônimas à vida cristã. Se você vive em libertinagem, você provavelmente não é cristão. Ou se você vai deixar de sê-lo logo. Se você não lê sua Bíblia, você está no caminho de abandonar Deus. E assim vai. Então, mais provavelmente, essa passagem daqui ilustra que Paulo estava querendo dizer outra coisa, na minha opinião. Isso deve ser compreendido no contexto de uma sociedade em que os pais tinham direito de vida ou morte sobre seus filhos. Um pai poderia forçar um filho casado, que mora em outro lugar, a se divorciar de sua esposa, por exemplo. Esse era o poder concedido a pais no Império Romano. Mas um presbítero na igreja de Deus não deveria recorrer a esse tipo de comportamento, ou a esse tipo de força. E por isso Paulo fala, olha, é preciso que ele tenha filhos crentes, que não sejam acusados de mau comportamento. Por quê? Porque essas coisas, elas evidenciam a liderança espiritual do homem dentro de casa. O ponto, irmãos, que Paulo tem aqui em Tito, em Timóteo, e Pedro tem em 1 Pedro, o ponto que a gente deve atentar ao escolher presbíteros não é os filhos ou a família desse homem, é o homem. Quem vai ser o presbítero é o homem, não é seus filhos, não é sua esposa. Na Bíblia, esse cargo é reservado a homens, como a gente viu. Aí, por que se fala tanto da esposa, da família, dos filhos? Porque a família dá evidências de como é a liderança do homem. Mas o foco não é os filhos. E o que eu temo que tenha acontecido no nosso meio é de que a gente tem dado tanta atenção à família. E a gente tem dado tanta energia aos filhos desses homens, que é quase como se a gente estivesse esquecendo de todas as outras qualidades. Que tal falar sobre a hospitalidade desses homens, sobre a liderança desses homens, sobre a irrepreensibilidade dessas pessoas? E a gente fala que quase que exclusivamente sobre a família. E mais do que isso, a gente fala tanto e focaliza tanto na família, que seja lá quem tenha filhos cristãos entre nós, na nossa cabeça ou na de muitos, quase que automaticamente viram candidatos a presbíteros. E a gente corre o risco de colocar nessa função homens que não querem ser presbíteros, que não têm a capacidade de liderança para liderar a igreja, só porque têm filhos cristãos. Isso é uma aberração bíblica. Nós precisamos dar, no mínimo, tanta seriedade às outras qualidades de que essas passagens falam, como a família desses homens. Depois, e a gente vai voltar a falar sobre isso, o presbítero não pode ser recém-convertido. Essa palavra significa literalmente uma planta nova. Não pode ser alguém que acabou de ser plantado, que acabou de nascer, de soltar os primeiros brotinhos. Por inferência, é alguém que não é recém-convertido. A razão, para que ele não se ensoberbeça, que ele não se ache. Nossa, eu sou o cara. Porque a vida cristã traz muito sofrimento. E quando você vive 1 ano, 2 anos, 10 anos, você sofre, você se dá conta de que você não é o cara. O cara só tem um, é Jesus Cristo. E a gente, se ficar pertinho dele, pode ser alguma coisa na vida. Mas não sozinhos. Agora a pergunta vem, o que é um recém-convertido? Sabe qual era a expectativa de vida no Império Romano? Segundo muitos autores estudiosos, 30 anos. Não quer dizer que todo mundo chegava a 30 anos, é uma expectativa de vida. Se você passasse dos primeiros anos de vida, sua expectativa de vida subia, porque tinha muita morte de bebês. Mas certamente não é os 76, 77 anos que nós temos hoje aqui na sociedade ocidental, no Brasil, amém? O que é um recém-convertido quando sua expectativa de vida é viver 30 anos, 40 anos, 50 anos que seja? A gente precisa levar essas coisas em consideração também, quando a gente tomar nossas decisões, para a gente não ser dogmático, irmãos, de dizer que não, um presbítero precisa ter no mínimo 50 anos, precisa no mínimo ser avô, precisa ter... Isso não está nas Escrituras, e a gente precisa considerar isso. O presbítero também deve ter boa reputação perante os de fora. A gente já falou a respeito disso. É necessário que o bispo seja não orgulhoso, alguém que não é arrogante, alguém que não agrada a si mesmo às custas dos outros. É necessário que o bispo não seja ávido por lucro desonesto.
Alguém que não está tendo lucros financeiros por meio da desonestidade. Não tem nada de errado com lucros financeiros. O que não se pode haver é por meio da desonestidade, por meio da manipulação, por meio da conduta repreensível. Pedro fala, não façam isso por ganância aos presbíteros, mas com o desejo de servir. Não pode ser alguém que está servindo por causa de motivos financeiros. Não pode ser alguém que age como um empregado. Ele precisa desejar fazer essa função, mesmo que as condições não sejam as ideais, e mesmo que às vezes, como vai sempre ter na igreja, haja problemas e dificuldades que se refletem em questões financeiras. Ao contrário, é preciso que ele seja amigo do bem. O presbítero é um homem imparcial, que ama o que é bom. É preciso que ele seja justo, inocente, não passível de ser acusado de comportamento impróprio. Ele age de forma consistente com o que ele diz. Ou seja, ele não é um hipócrita. Ele é aquela pessoa na igreja e fora. Ele mostra quem ele é dentro da igreja, inclusive seus pecados. E ele age de acordo com o que ele fala na igreja em outros lugares também. É preciso que ele seja consagrado. É um homem devoto às leis de Deus, às leis espirituais. É preciso que ele tenha domínio próprio. Alguém que não precisa de outras pessoas para ele conseguir se controlar. É alguém que pode decidir algo e ir em frente com sua decisão. E que tem determinação e caráter para chegar até o fim de uma decisão em sua vida. É preciso que ele se apegue firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A gente já falou a respeito disso. Pedro termina dizendo, não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Sabe, o presbítero não pode ser alguém que abusa da autoridade espiritual que Deus lhe concedeu para dominar e controlar a fé dos irmãos. Eu sei que vem a tentação, porque a gente quer o bem de todo mundo e às vezes, sendo humanos, a gente toma umas decisões meio burras, né? Todos nós tomamos essas decisões. E vem a tentação de impedir, quando você tem autoridade dada por Deus, de impedir alguém de tomar decisões erradas. Você deve ensinar, você deve aconselhar, mas você não pode controlar as pessoas e impedi-las de tomarem decisões, mesmo que essas decisões sejam decisões ruins. Em vez disso, ele deve servir como exemplo, ele deve buscar inspirar as pessoas, para que elas tenham vontade de fazer o que é certo. E aí? Estamos indo bem? Estamos mais encorajados em apontar os presbíteros ou mais desencorajados em achá-los? Sabe, o X da questão em tudo isso que a gente está lendo, irmãos, é o seguinte. Essas características, elas são qualidades de um homem ou elas são qualificações de um homem? Isso não é um mero joguinho de palavras. Sabe, se a gente está procurando por qualidades na vida de um homem, a gente está analisando a vida de uma pessoa em conjunto. E a gente está vendo como que em geral ela é. Como que ela se comporta no todo. E não olhando para isso especificamente como uma lista em que a gente tem que fazer um cheque em cada uma dessas áreas. Se forem qualificações, então a gente está fazendo exatamente isso. A gente está pegando essas listas, essas 20 características mais ou menos, e botando um quadradinho ao lado dela e falando, só pode ser presbítero se todas tiverem um cheque ao redor. Tem filhos crentes? Cheque. É irrepreensível? Cheque. Não é hospitaleiro? Pé. Não pode ser, e até que mude e se torne alguém assim, jamais será. Bem, há várias maneiras de interpretar essas listas, de fato, e teólogos estudiosos discordam disso há séculos. E nós não temos nenhuma pretensão de nos colocar no lugar de teólogos e estudiosos e entrar nessa briga a respeito de palavras e a respeito de muitas outras coisas. Mas uma das maneiras de interpretar essas listas é juntá-las todas, como a gente fez, e fazer uma lista grande de características. Mas aí isso traz algumas questões para nós. Por exemplo, o que é que Timóteo deveria fazer, uma vez que Paulo falou determinadas características para Tito, que estava em Creta, mas não falou essas características para Timóteo, que estava em Éfeso? Será que os presbíteros de Éfeso seriam menos espirituais do que os presbíteros em Creta? Ou quando Pedro escreveu para igrejas ao redor da comunidade cristã e não colocou a maioria das listas que Paulo ensinou para Tito e Timóteo, será que os presbíteros nessa igreja seriam diferentes?
traz um problema quase que incontornável a respeito disso. Outra maneira de interpretar essas características é entender que Paulo estava querendo levantar pessoas na comunidade com características de liderança. Ele estava querendo achar a coisa verdadeira, pessoas que eram líderes mesmo, que eram espirituais acima de qualquer coisa e que tinham, além da espiritualidade, características de liderança. E aí ele leva em consideração necessidades específicas dos locais para onde ele estava escrevendo essas cartas, para que fosse considerado as questões específicas daquele local. Éfeso, por exemplo, uma igreja onde Paulo tinha passado muito tempo, onde ele tinha relacionamentos. Paulo já tinha levantado presbíteros ali. Talvez falar sobre filhos respeitáveis não fosse uma necessidade, porque ele já tinha falado disso no passado. Uma igreja que estava com problemas sérios, pelo que a gente lê lá em Apocalipse, e pelo que a gente lê no próprio 1 e 2 Timóteos, e que precisavam de liderança para lidar de maneira decisiva com as questões que estavam acontecendo lá na igreja. Creta já era outra realidade, uma igreja onde Paulo talvez nunca tivesse nem pisado, uma igreja nova, a sociedade cretense conhecida como uma sociedade indisciplinada, uma sociedade com uma fama ruim. Os primeiros presbíteros seriam levantados naquela igreja. Sabe, faz muito mais sentido, ao meu ver, pegar essas listas e interpretá-las como contendo direções genéricas que a gente deveria aplicar aos membros da comunidade, e não com especificidades que precisariam ser atendidas na letra da lei por cada pessoa que viesse a ser um presbítero. Vou dar um exemplo dessa maneira de interpretar. Tito 1, versículo 6. A gente deve interpretar isso como uma qualificação, filhos crentes, filhos respeitáveis, filhos cristãos, ou como uma qualidade. Tito 1,6 fala assim: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Mesmo que a gente vá para a linha de achar que filhos crentes quer dizer filhos respeitáveis, tá bom? Quem de nós que tem filhos um pouquinho maiores, adolescentes em especial, pode dizer, e levantar a mão agora aqui, que seu filho nunca foi alvo de acusação de ser insubmisso ou de ser libertino? Isso é uma qualificação ou é uma qualidade? Se for uma qualificação, vamos tentar aplicar isso às outras características que estão nessa lista. Aqui mesmo em Tito 1. Tito 1,7 aqui, por exemplo. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Bem, quem de nós é irrepreensível? No sentido literal. Sem dúvida, pela fé, a gente pode chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou irrepreensível, porque a justiça de Deus cobre nossas falhas. Mas no sentido de qualificação, quem de nós não foi repreensível em algum momento da sua vida? Especialmente depois de se tornar cristão, para os que estão aqui há 10, 20 anos. A maior parte da nossa vida já foi vivida como cristão. Você vê a dificuldade em nós interpretarmos essas características como qualificações? A gente entra, ou a gente vai se tornar fariseu e dizer: de fato, eu sou irrepreensível. Eu venho ao culto, eu dou 10% pelo menos da minha oferta, eu estudo a Bíblia sempre com alguém, eu tenho um parceiro de discipulado, sou irrepreensível. Ou a gente vai ser um fariseu, ou a gente nunca vai levantar presbíteros. Porque essas listas são inalcançáveis, essas características são inatingíveis por qualquer um de nós, se as interpretarmos dessa forma. Voltando aqui a Tito 1,6, será que o que Paulo não tinha em mente era pensar na qualidade do pai, do presbítero, do candidato a ser presbítero como pai? Que, sem dúvida, se alguém é um bom pai, se alguém lidera a sua família espiritualmente, seus filhos vão bem. Não quer dizer que eles vão tomar a decisão de ser cristãos. Nenhum pai, por melhor que seja, pode forçar ou assegurar que seus filhos vão se tornar cristãos. Você pode ser um pai excelente. Eu quero encorajar alguns de vocês que não têm os filhos cristãos. Olha, isso não é necessariamente a sua culpa. Fique perto de Deus. Se apegue a Deus e busque fazer o seu melhor.
E quem sabe Deus não vai ser gracioso com seu filho ou com sua filha. Nenhum de nós pode assegurar que por causa do nosso bom exemplo, nossos filhos vão ser cristãos. Tomara que isso aconteça. O que nós podemos assegurar é que se a gente for bons pais em casa, nossos filhos tendem a nos respeitar. Nossos filhos vão ser pessoas do bem em geral. Eles vão, mesmo que não concordem com o nosso estilo de vida, eles vão ter apreço e afetividade para conosco. Amém? Para medir essas coisas, em geral, é razoável supor que pelo menos um dos filhos é um pouco maior. Se pegar um pai de crianças muito pequenas, 5, 3 anos, e for medir se essa criança respeita o pai, isso é uma comparação meio injusta, né? Em geral, a maior parte dos meninos de 3, 5 anos respeita o pai. Não tem nenhuma outra opção a não ser respeitar. A gente precisa que o filho tenha crescido um pouco. Quanto? Não se sabe. Em igrejas de Cristo tradicionais, algumas crianças se tornam cristãos com 9 anos, com 8 anos. Essa idade de se tornar um cristão é um assunto extremamente debatido no mundo religioso. Se a gente achar, precisa ser alguém com pelo menos adolescência. Isso não é bíblico. Isso é uma filosofia que nós carregamos como tradição da nossa igreja. E a gente aplica isso a essa passagem, mas não vem da Bíblia. O que é necessário é que seja possível medir se os filhos respeitam os pais, se eles têm um caminhar condizente com boas características de liderança do pai. O ponto, irmãos, o pai é um bom líder. Ele é um bom líder. Se ele é um bom líder na igreja, ele vai ser um bom líder em casa. O ponto dessas passagens é Paulo estava querendo achar bons líderes. Pessoas servas, espirituais, que fossem capazes de cuidar da igreja. Esse é o foco. O foco não é ser um bom líder em casa, mas ser um bom líder em casa é uma evidência de que ele vai sê-lo na igreja. Se a gente estiver vendo essas passagens em termos de qualidades, isso vai dar para a gente uma perspectiva bem mais equilibrada sobre todas as características e sobre o todo que Paulo tinha em mente aqui. Vamos concluir com uma visão geral de quem são esses homens. Tito 1, dos 5 ao 7, fala sobre ser irrepreensível, homem de uma mulher só, filhos fiéis, não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Bem, essas qualidades tornariam um candidato a presbítero um homem acima de qualquer suspeita. Ele não tem qualquer mácula moral em sua liderança, que poderia ser usada para criar divisão na igreja ou colocar em dúvida a sua autoridade de liderar a igreja. O papel de presbítero, homem mais velho, maduro, parece ser o que é enfatizado aqui. Em Tito 1, 7 e 8, fala sobre ele não ser orgulhoso, não ser briguento, não ser apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, etc. Essas qualidades criam um senso de segurança na igreja. Esse homem é real, ele é espiritual, ele é apegado a Deus. E isso cria proteção e cria um senso de segurança. Sem dúvida, eu sou responsável por minha vida espiritual, mas eu estou numa comunidade que é dirigida por pessoas que são apegadas a Deus, e elas demonstram isso em sua vida. Tito 1,9 fala sobre ele se apegar firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para ser capaz de encorajar os outros, ensinar. Essas qualidades, elas provêm o ensino, a direção de que a igreja precisa para ser saudável. Ela provê a proteção que a igreja precisa contra doutrinas falsas. O papel supervisor de episcopo, o líder, parece ser o que está em voga aqui. E, obviamente, todas essas qualidades são exatamente aquelas que tornam um homem um bom pai dentro de casa. Então, eu não quero aqui, de forma nenhuma, diminuir a importância de nós investigarmos e analisarmos a família desses homens. É essencial que as famílias desses homens tenham padrões elevados, que elas sejam espirituais, que haja evidências de que esse homem, de fato, lidera a sua família de forma espiritual. Esse padrão já é extremamente elevado. Não precisamos elevá-lo ainda mais com critérios que a gente não consegue provar ou exigir só a partir do texto da Bíblia. Obviamente, e eu quero frisar isso, a gente precisa entender que um homem que lidere bem sua família, em si, é um líder.
os de vocês aqui, que têm feito esse trabalho bem, inspiram a toda a comunidade. E todo mundo que é pai deseja ter filhos como os que vocês têm. Eu quero que isso fique claro, que em um sentido, como cristão, todos nós somos líderes. A gente deve, no mínimo, liderar pessoas não cristãs até a fé. Amém? Como pai, ajudando seus filhos a se tornarem cristãos, isso é um outro passo, um outro nível de liderança. Mas o que eu quero deixar claro é que liderar um grupo de 2, 3, 4, 5 pessoas é diferente de liderar um grupo de 50, 100, 200, 500 pessoas. Alguém que lidere sua família bem, lidere 2, 3, 4 filhos até a fé cristã, que incrível, não torna essa pessoa automaticamente um líder da comunidade cristã. E a gente está falando de dezenas, de centenas de pessoas. Isso é o que precisa ficar claro entre nós. Amém? Resumindo ainda um pouco mais a visão geral de um presbítero, é um homem que deseja fazer esse papel, que está bem preparado para assumir essa função. Ele não é perfeito, mas não existe nenhuma acusação séria que possa ser trazida contra ele. Qualquer um que conheça esse homem sabe que ele não vai usar essa posição para tirar vantagem econômica dela. Seus filhos não são perfeitos, mas é razoável supor, baseado no que a gente pode ver, que eles são estáveis o suficiente e que eles demonstram respeito suficiente pelo pai para que ele consiga focalizar muita da sua atenção na igreja. Não existe nem o menor indício de conduta sexual imprópria na vida desse irmão. Os irmãos e as irmãs se sentem amados quando estão perto dele, seguros e protegidos. Não se sente inseguro se ele vai ficar irritado com algum comentário ou sendo defensivo. Esse homem combina qualidades que geralmente não são encontradas em uma só pessoa. Por isso eles são os líderes da comunidade. Ao mesmo tempo em que ele é amável e manso, ele responde vigorosamente quando a igreja ou o evangelho estão sendo atacados. Ele conhece a Bíblia de trás para frente e ele sabe como aplicá-la para dar leite espiritual para os que são novos na fé e para dar comida sólida para os que estão maduros. Sabe, ao nos perguntar quem a gente deveria apontar como presbíteros, e isso vai ser a nossa função nas próximas semanas e meses, nós vamos pensar, essas aulas são para que cada um de nós assuma a responsabilidade dada por Deus de pensar na nossa comunidade e de pensar quem são os homens aqui que poderiam exercer esse papel. A gente deveria investigar a vida dos homens como um todo. Nenhum homem é forte em todas essas áreas. Porque isso daqui é o ideal da pessoa que Deus quer na frente do seu povo. Qualquer homem que a gente apontar vai ser fraco em alguma área daqui. Ele não pode ser terrivelmente fraco, mas ele vai ter áreas para crescer, vai ter áreas para lidar e para mudar em algumas dessas características. Nós precisamos investigar a vida do homem como um todo. Não é, nossa, eu vi aquele irmão perdendo a paciência há 2 anos atrás com a criança lá da nova geração, quando ele estava lá servindo. Bem, se ele perde a paciência semana sim, semana não, tá bom, vamos investigar e vamos ajudá-lo a mudar isso. Mas se for um evento isolado, sabe, qualquer homem vai ser pecador. O presbítero não é um super-homem. Ele não é alguém fora da curva, da pecaminosidade. Ele vai ter suas fraquezas, sim. Alguns vão exibir mais qualidades aqui do que outros ali, mas a gente vai ter. E por isso, a Bíblia fala tanto sobre um grupo de presbíteros. Porque em grupo, nós conseguimos atacar melhor nossas fraquezas. E nossas forças são potencializadas, de forma que a igreja ela tem uma liderança, em geral, mais espiritual. As listas de Paulo e Pedro, eu quero apresentar essa proposta para vocês, não devem ser lidas como listas de qualificações, ou dentro ou fora. Devem ser interpretadas no contexto geral, como um todo, analisando a espiritualidade e a capacidade de liderança das pessoas no geral, à medida em que ela desenvolve e exibe essas características na vida. E não apenas de forma legalista, ou sim ou não. E a igreja sofrendo com a eterna incapacidade de nós apontarmos homens que vão ser presbíteros da comunidade. Amém? Irmãos, só reforçar o cronograma aqui. Na semana que vem, a gente vai ter perguntas e respostas a respeito desse assunto.
Então, eu não vou vir com nada preparado. A gente vai pegar um microfone. Por favor, prepare suas perguntas. Não tenha medo de perguntar algo. Não tenha medo de discordar de qualquer coisa que foi ensinada aqui. Há muitas pessoas que discordam dessas coisas que foram ensinadas. A gente deve estudar, ser honesto sobre o que a gente acredita, tirar nossas dúvidas, e a gente vai passar uns minutos falando a respeito disso, e a gente vai concluir com uma breve mensagem. E aí a ideia é, ao longo do final de dezembro, ao longo de janeiro, a gente pensar em quem são os homens na nossa comunidade aqui no Butantã, que nós cremos que atendem, que têm essas características em suas vidas, e entregar essas indicações, de preferência com a razão pela qual você acredita que esses homens que você está indicando são candidatos a presbíteros. E a gente vai conversar com essas pessoas, a gente vai calcular o custo com essas pessoas, a gente vai apresentar em algum momento a lista de pessoas que foram indicadas pela igreja, para que em algum momento, no ano que vem, a gente consiga erguer esses homens. Ainda que a gente não chegue ao ponto de falar são os presbíteros da igreja, a gente poderia chegar ao ponto de dizer são os homens que vão ser treinados para serem os futuros presbíteros da igreja. São os homens, os diáconos da igreja, por exemplo. E a gente poderia definir diácono, que simplesmente significa um servo, ou seja, qualquer pessoa que está servindo na igreja. A gente poderia definir diáconos como, por exemplo, homens que estão servindo na capacidade de presbíteros, mas que ainda não foram apontados como presbíteros, que o tempo precisa mostrar se eles são ou não presbíteros ainda no futuro. Tá bom? Então esse é o cronograma. Quero encorajar cada um a estudar essas escrituras, a pensar sobre isso, a ler os artigos, se você sentir necessidade de fazê-lo, que foi enviado. Vá atrás do Danilo se você quiser pedir para a gente xerocar esses artigos para vocês, tá bom? Obrigado.